Você sabia que se você olhar pela janela de sua casa, provavelmente você vai ver na sua rua pelo menos uma árvore? Sem plantas, é impossível a vida na metrópole. Os parques são essenciais em qualquer cidade moderna nos dias de hoje. As plantas nos rodeiam ao longo de toda a nossa vida. Nós gostamos de olhá-las, plantá-las e cuidá-las. Mas não temos ideia do quanto elas são tão extraordinárias. Você acha que é possível alcançar uma geometria perfeita nas plantas? O que é um florário hermético? E como crescer flores sem regá-las? As plantas se movem e podem até caçar. Nós vamos analisar de perto estes carnívoros vegetais. Também mudaremos a cor das flores. E, por fim, revelaremos os segredos do bonsai. Tudo isso hoje em Experimentos, daqui a alguns instantes. As plantas estão em constante movimento, se esticam, empurram suas raízes para baixo, abrem seus botões, mas apenas a aceleração da filmagem nos permite visualizar isso. Conseguimos ver como a planta persegue o sol e como algumas se abrem e fecham. Mas há também outras plantas que se movem ativamente. Conheçam a mimosa púdica e não confunda ela com a acácia dealbata. Ela é uma planta herbácea que cresce até 60 centímetros de altura. Suas folhas têm a capacidade de se fechar e se recolher com o menor dos toques. Agora, na sua opinião, você acha que estas plantas seriam capazes, então, de pegar ou mesmo agarrar alguma coisa? Como devemos chamar estas plantas? Plantas predadoras ou carnívoras? Bem, o correto é planta carnívora, um termo mais científico dado por Charles Darwin. Ele publicou um livro chamado Plantas Carnívoras. Hoje há muitos sinônimos: flores caçadoras, plantas caçadoras, plantas predadoras, e há quem chame até de plantas assassinas. Pode usar todos esses termos. Sarracenia, Drosera, Pingicula, Nepenthes, Cephalotus e, por fim, a Dioneia. De todas estas, apenas a última é a mais rápida e a que tem a aparência mais assustadora. A Dioneia muscipula, como todas as outras plantas carnívoras, cresce em solos com deficiência de nitrogênio, como os pântanos. Os insetos são a fonte de nitrogênio que falta para as plantas e que é necessário para a sintetização de proteínas. Quando uma mosca ou um mosquito pousam na folha com espetos, eles encostam nos pelos sensíveis que fazem com que a planta se feche. Se a presa foi pega, ela continuará estimulando os pelos, o que faz com que a folha se feche cada vez mais e mais. Como resultado, quando as duas partes se fecham completamente, a folha se transforma em um verdadeiro estômago, onde acontece o processo de digestão. Esse processo geralmente demora 10 dias. No fim da presa, sobra apenas uma casca de quitina.
O que acontece se eu colocar o meu dedo ali? Bem, eu não recomendo que você faça isso. Acho que você deve fazer um seguro de vida e fazer como nós. Cospe, cospe, cospe. Aí você pode arriscar. Para que você tenha noção do perigo e da seriedade disso, imagine que estas são mandíbulas de um crocodilo. A pressão por centímetro quadrado feito pela Dioneia é a mesma que a mordila do crocodilo. Ah, entendi. Tô colocando o dedo. Ah! Calma, calma. Bom, na verdade é uma pressão bem fraquinha, se bem que dá pra sentir. Mas não sinto nada. Estas pontas espinhosas são macias. A pressão da folha é quase imperceptível. É muito fácil se livrar dela. O que acha? Eu devo puxar o dedo? Bem, ela devora um mosquito em 2 dias e uma mosca em 1 semana. Certo. Você está com bastante tempo livre? Ah, eu estou livre até sábado. Até sábado? Ela precisa de 50 anos. Pode puxar. Feito. Preste atenção, você tirou o dedo, certo? Ali ficou uma pequena fenda. Entendi. Se o inseto continuar se movendo, a folha se fecha e espreme o inseto. Digamos que isso era um dedo ou uma sujeira trazida pelo vento ou uma gota de chuva. A planta se fecha, mas daqui a pouco ela já se abre. A folha se abre em 12 a 16 horas. Outras plantas carnívoras pegam as suas presas de outras formas. Os insetos podem ficar colados nas suas superfícies ou caem em armadilhas com líquidos e ficam presos até serem digeridos por completo. Conseguimos um endoscópio para observar uma destas armadilhas. Horrível. Horrível. As plantas podem ser extraordinárias. A seguir, vamos trocar a cor das flores. Plantas que não precisam de cuidados. Mini plantas e plantas geométricas. Tudo isso em experimentos em alguns instantes. Em nosso estúdio já foram realizados vários experimentos. Mas quais experimentos dá para fazer com plantas? Vejamos. Desta vez receberemos a ajuda de Vasily e a especialista em agricultura orgânica. Então, Vasily, imagine o seguinte. Nós aqui compramos flores brancas, mas nós não gostamos da cor e nós queremos pintá-las. Como é que nós podemos solucionar de uma vez por todas este problema? Bem, como especialista, em primeiro lugar, eu aconselho que compre flores da cor que você gosta. Sim, é uma boa ideia, mas isso é muito simples. Eu queria fazer algo de uma maneira científica e mais interessante, entende? Nós inventamos 3 formas para mudar a cor de uma flor de forma científica. Bem, este é o método número 1. Essa flor ela é colocada em uma solução com um corante vermelho. O resultado é uma rosa branca com bordas avermelhadas. Eu achei que ficou muito interessante. O que você acha? Nada mal. Se a rosa fosse de uma outra cor, ficaria ainda mais interessante. Ou seja, haveria uma mistura em comum de cores? Sim, teriam se misturado. Para o próximo experimento, usaremos máscara e óculos. Bem, nós tínhamos uma rosa branca. Nós a colocamos no amoníaco e em cerca de 5 ou a 10 minutos, a rosa mudou de cor. Ela ficou um tom marrom, amarelado. O que é que você acha disso? Olha, o experimento é bom, mas esta rosa não serviria de presente. Você teria que presentear a pessoa com uma máscara também. É, de proteção. Mas vamos ao terceiro experimento. Este é ainda melhor. Bem, este crisântemo foi coberto por uma substância secreta.
Agora eu só preciso de mais uma substância secreta, ali à sua direita. Eu vou borrifar e a sua cor ficará ainda mais bonita. Assim. Ficou legal? Foram 3 experimentos e em todos foi possível mudar a cor da flor. Agora, o especialista poderia explicar? Então, o primeiro experimento com a solução colorida. O primeiro experimento demonstra bem como as plantas se alimentam. A água com o corante sobe pelo caule e é absorvida pelas camadas das células de toda a rosa. Experimento número 2. A rosa ficou com este tom de marrom amarelado. Isso aconteceu porque a amônia possui uma permeabilidade celular elevada. O vapor de amônia penetrou dentro das células e alterou a acidez da solução. E as antocianinas, responsáveis pela coloração da flor, mudam a cor sob a ação da amônia. Bem, foi isso. O terceiro experimento, o crisântemo com as suas 2 substâncias secretas. O terceiro experimento é uma clara reação química. Acho que aquelas substâncias que você chamou de secretas são amônia e fenolftaleína. Esta é um indicador químico, e assim que você a coloca em um meio alcalino, ela imediatamente muda a sua cor e dá o aviso: colegas, o pH acabou de mudar. Tudo certo, mudamos de cor, mas seria possível também mudar a sua forma? Opa! Mas para que melhorar aquilo que já é perfeito? E o que é que tem para melhorar? É uma melancia. Ou é doce e macia, ou é azeda e sem gosto. As pessoas decidiram mudar não o conteúdo, mas sim o seu formato. Melancias quadradas ou cúbicas. A sua diferença em relação a uma comum é... Um momento. Vamos por partes. Tudo começou no Japão, na prefeitura de Kagawa. Ali eram cultivadas melancias comuns, redondas, mas a partir dos anos 60 começaram a haver problemas com as safras. Em seguida, as melancias sofreram com as pragas. As plantações começaram a encolher e as vendas a cair. Uma saída era necessária. O gerente da cooperativa agrícola da prefeitura, o senhor Yamashito, decidiu que era preciso inovar. Por exemplo, melancias quadradas. E por que não? É incomum, chama a atenção, cabem na prateleira da geladeira. E então, a partir de 1965, a prefeitura de Kagawa se tornou o principal fornecedor desta fruta e um fornecedor de sucesso. Mas qual o motivo do sucesso? É mesmo conveniente ou apenas chama a atenção por ser incomum? Bem, já fizemos testes e realmente são convenientes. Cabem muito bem nas geladeiras. Mas este formato impressiona e surpreende as pessoas. Elas começaram a comprar não só para consumo, mas como um enfeite. Na mesa, em uma vitrine, em um mercado de frutas ou em um supermercado. No Japão, são produzidas apenas 400 dessas melancias por safra. A colheita é feita uma vez por ano no meio de julho. Na Rússia, chegam apenas algumas dezenas. E elas custam... Bom, digamos que cada um gasta o quanto quiser. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno experimento. Nós vamos pegar uma dessas melancias quadradas e vamos ver se ela cabe dentro da geladeira. Opa! Pronto. Não é que ficou perfeito mesmo? Olha aí. Como os japoneses conseguiram esta forma geométrica? Não há segredos. Todas as melancias são colocadas em recipientes de aço. Depois crescem e assumem a forma destes cubos de metal.
Serviria também um cubo de vidro ou de plástico, mas seriam menos seguros. A melancia pode estourar a forma. O mesmo tipo de tecnologia é usado na produção de frutas em formato de coração, triângulos ou em forma de Buda. Esta é uma tendência na Ásia. Nós decidimos produzir por conta própria as nossas plantas geométricas. O nosso objetivo agora é fazer pepinos triangulares, ou melhor, piramidais. Foram 3 semanas de testes. E aqui está o resultado. Pepinos triangulares, no corte transversal, produzidos de maneira totalmente honesta. Você acha que este produto tem potencial de venda? Aqui, segure na mão. Bom, eu compraria, achei muito bonito. Dá para fazer uma salada diferente. É incomum. E também porque é feito por vocês. Então, por que temos poucas coisas assim? Pois conseguimos produzir facilmente. Na minha opinião, a resposta é bem simples. É exigido muito trabalho para que dê certo. Além disso, há o risco de não ficar bom. Alguém pode dizer, parabéns, vocês conseguiram. Mas para quê? Qual que é o uso para pepinos piramidais? Vejam o comercial feito por nós. Você sofre para embalar pepinos? Não consegue ajeitá-los? Está desesperado? Nada de pânico! Temos a solução! Pepinos piramidais! Esqueça das embalagens sem graças. Nossos pepinos piramidais são vendidos em embalagens exclusivas. Surpreenda seus amigos e parentes. Carregar pepinos será uma tarefa divertida. Mas ainda tem mais. Os pepinos piramidais enfeitarão a sua mesa. Canapés triangulares, mosaicos de pepino, saladas de triângulos. Liga até o final do programa. Os 10 primeiros compradores receberão um super desconto. Pepinos piramidais, os vegetais estilosos. A seguir, plantas que não precisam de cuidados e todos os segredos dos bonsai. Em instantes, no programa Experimentos. Plantas que não precisam ser regadas ou adubadas, tudo que elas precisam é de luz do sol. Isto é um jardim dentro de uma garrafa ou um florário. Não há enganação nenhuma. As plantas são de verdade e o mais interessante, elas não precisam ser regadas. Toda a umidade é produzida por elas mesmas. Há 150 anos atrás, um senhor de sobrenome Ord, que trabalhava na Índia, enviava samambaias em garrafas para a Grã-Bretanha. Assim surgiu a moda de florário como este aqui. E qual o motivo? Para que elas não morressem? Sim, para que elas sobrevivessem à longa viagem. Como funciona? Graças à fotossíntese, ao receber a luz do sol, produz oxigênio. A água que evapora da superfície das folhas fica contida num recipiente de vidro. As folhas secas se transformam em adubo. Assim temos um ecossistema autossuficiente. No entanto, há vários porém. O recipiente acumula muita umidade. Por isso, poucas plantas servem para o florário. E estes sistemas não são eternos. A planta, ela pode morrer devido ao seu processo natural e genético. A planta, ela diminui de tamanho e, por fim, ela chega a tamanhos tão pequenos que ela não pode mais viver, pois não restam mais mecanismos fisiológicos que permitam a sua sobrevivência.
Há mais alguns segredos. Quando o florário é montado, é colocado nele hidrogel. Ele reserva água por um longo período de tempo. E mais, junto com a terra é colocado adubo, pesticidas e inibidores de crescimento. Estes desaceleram o processo natural de plantas e as conservam. E quem compra este produto? Acho que agrada a geração mais nova, já que nas cidades há tão pouco verde que ter uma planta como esta já satisfaz a vontade de observar a natureza. Ver como ela cuida de si mesma sem a nossa interferência, sabe? Digamos que com um pouco de interferência. Em segundo lugar, serve para as pessoas que tenham alguma alergia a plantas. Também serve para pessoas com animais que podem acabar comendo uma planta tradicional. Por fim, serve também para os preguiçosos. Encontramos algo que é totalmente o inverso do florário. São plantas que precisam de muito cuidado. Estas são conhecidas como bonsai. Então, qual que é a verdadeira filosofia do bonsai? Bom, a principal filosofia é ter uma parte da natureza dentro da nossa casa. No Japão, há pouco espaço. Onde que a pessoa vai apreciar a natureza? Eles não têm espaço nas cidades. E assim, elas têm um pedacinho da natureza dentro da sua casa. O bonsai é uma árvore em miniatura. Se você não tiver um outro objeto como referência, é difícil perceber o tamanho destas árvores. Nós até fizemos uma brincadeira com este efeito de ilusão. Essa técnica exige uma série de regras. Por exemplo, as folhas. Se a planta tem as folhas muito grandes, então não vai servir como bonsai. No bonsai são utilizadas coníferas, plantas florais, árvores que nunca perdem ou não as folhas. Todas as árvores e arbustos que possuem uma folhagem menor ou em agulhas. Afinal, o bonsai é uma miniatura. Vejam, isto é um bonsai, isto não é. Ele tem um caule fino e, por isso, não se cria a ilusão de uma miniatura. Este tipo é chamado de semi-bonsai. Apenas daqui a alguns anos, este arbusto será um bonsai. E demora muito? Depois de quantos anos a planta se torna um bonsai? Se for para crescer do zero, em 10 anos dá para fazer uma árvore harmônica e terá uma aparência bonita. Se a base já existe, nós temos um semi-bonsai preparado já. Então dá para fazer uma árvore em cerca de 3 a 5 anos. O mais importante é que não basta comprar e regar o bonsai. É preciso um cuidado contínuo. Cortar da forma, trabalhar com arame para os ramos crescerem na direção certa e outros truques são usados constantemente. Para fazer um tronco grosso na base, permite-se que um dos ramos cresça. Então, se forma um caule que engrossa e fortalece e um ramo é cortado depois. Mas a técnica para formar estes ramos secos, elas se chamam jin. Também é preciso passar o bonsai para um vaso maior quando as raízes crescem. E etc, etc, etc.
O que pode acontecer se nós apenas regarmos o bonsai? Bem, ele vai se transformar em um arbusto, vai formar ramos muito longos e vão engrossar o tronco da árvore e a planta vai perder a sua forma. Realmente é diferente do florário. São árvores que exigem atenção contínua. Precisam de cuidados o tempo todo. Às vezes é preciso até consultar um especialista. Essas plantas são tão familiares, mas cheias de surpresas. Estas surpresas se escondem em detalhes pouco conhecidos da flora, ou são inventadas pelo homem. Estamos tão acostumados ao verde que só começamos a compreender a sua importância quando não o vemos por longos períodos de tempo. Isso é mais uma prova de que o homem e a natureza são interligados, mesmo que ainda assim pensamos que podemos, de alguma forma, controlar a natureza.